Você consegue trocar o bom de agora pelo excelente de amanhã, de depois? Consegue trocar uma alegria momentânea por uma felicidade futura? Bem-vindos a mais um dia do nosso devocional. E hoje eu quero falar com você sobre isso. Sobre a gente conseguir vislumbrar coisas melhores no amanhã. É uma coisa que nós temos como ser humano, limitados que somos, muita dificuldade, né? E eu queria começar contando para vocês um estudo do marshmallow. Você já ouviu falar desse estudo? Eu ouvi falar há muitos anos, mas é uma coisa que sempre é utilizado pela neurociência para explicar muitas coisas. E esse estudo foi realizado na Universidade de Stanford. Bom dia, bem-vindos! E nesse estudo, eles davam um marshmallow. Vocês sabem, né? Vocês gostam de marshmallow? Eu não gosto muito, gente, mas... Enfim, né? Eles davam um marshmallow pra criança e falavam pra ela, olha, se você conseguir esperar um pouquinho... E esse um pouquinho era uns 15, 20 minutos, era pouquinho mesmo. Crianças de 4 anos. Se você conseguir esperar pra comer esse marshmallow, você vai ganhar outro. Então, ao invés de um marshmallow, você vai ter 2. O que você prefere, 1 ou 2? Você preferiria? O que você escolheria? 1 ou 2? A gente pensando, a gente fala, eu preferia mais, né? E aí eles colocaram aqueles... Igual a gente vê nos filmes, né? Que tem aqueles pra reconhecer as pessoas. Nem sei se existe isso aqui no Brasil, enfim. Colocaram aqueles espelhos e ficaram observando aquelas crianças. E elas se esforçavam, passavam o tempo e elas olhavam pro doce, enfim, eles ficaram observando. Quando viram, apenas 30% das crianças conseguiram esperar e tiveram a recompensa. E esse estudo foi realizado nos anos 60. 30 anos depois, esse pesquisador foi olhar a vida dessas crianças, que já não eram mais crianças, tinham 34 anos. E aqueles 30% que conseguiram esperar por uma recompensa maior, tiveram mais sucesso nas suas vidas profissionais, financeiras, relacionais. E foi visto que isso não era uma coincidência. Foi um estudo que conseguiu provar isso. E por que eu tô falando isso pra vocês hoje? O que isso tem a ver com viver um tempo novo? Muitas vezes nós precisamos olhar pro que tá lá na frente, que não tá na nossa mão, na nossa frente, porque o marshmallow tava ali na frente, a qualquer momento a criança podia pegar. Agora o segundo tava imaginário, era um tempo, mas vou ter que esperar, quanto tempo será? Ainda mais criança de 4 anos não tem muito essa noção de tempo, né? E a gente fica com esse imaginário, né? Mas eu vou esperar não sei por quanto tempo, por uma coisa que pode demorar, que pode... deixa eu aproveitar isso aqui agora, né? E esse estudo mostra como funcionam nossos pensamentos, nossas compulsões, tudo isso. Nós vivemos uma sociedade, né? A gente fala que a gente tá vivendo a geração dopamina. E eu queria falar com você, o que é a dopamina? Você conhece, você sabe o que significa isso? É um sistema de recompensa do nosso corpo, um sistema natural de recompensa. Então, é aquele prazer que nós sentimos quando concluímos tarefas, quando conseguimos fazer determinadas coisas. A gente sente aquela recompensa. E a gente está vivendo uma geração onde a farmacologia, onde a tecnologia, onde até as igrejas, né? Muitos, os coaches, enfim... As pessoas estão aprendendo a utilizar esse sistema de recompensa para conseguir ganhar dinheiro. Às nossas custas, as minhas custas, as suas custas, as nossas custas, a custa do nosso tempo, que é o que nós temos de mais precioso. Então, a gente usa essa recompensa de uma maneira errada. O que é uma coisa natural no nosso corpo, que seria para nos motivar. Então, assim, o nosso corpo, se você ficar, eu vou fazer aquela atividade física e logo em seguida a gente sente uma dopamina, que não é comparada à dopamina que a gente sente nessas coisas artificiais, criadas pelo homem para nos hipnotizar, né? Como diria lá no livro O Mais Esperto que o Diabo, que diz que nós estamos hipnotizados.
Então a gente fica assistindo vídeos, a gente fica fazendo compras, a gente fica. E assim o nosso tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente não consegue visualizar coisas futuras, coisas maiores. E isso tem tudo a ver com viver uma nova vida. É difícil a gente viver uma nova vida, a gente ter um vinho novo, um recomeço, como a gente tem falado muito aqui, se eu não consigo abrir mão do meu prazer imediato. Se eu não consigo abrir mão do agora pro melhor depois. Se eu não consigo deixar de consumir para construir coisas. Fica muito difícil eu construir coisas futuras se eu preciso consumir, comprar, me comparar. E é muito difícil. Tanto que esse estudo comprovou, foram 30% apenas. E isso que faz com que nós estejamos cada vez mais viciados, compulsivos e tudo isso. Então, se eu não tenho uma igreja que me libere dopamina, né, que tem aquelas, eu não vou. Se eu não tenho um relacionamento que me libere dopamina imediata, eu não quero. Então a gente começa a viver, ficar no raso e não consegue ir pro profundo. A gente não tá conseguindo ir pro profundo, porque a gente precisa. E eu tô falando isso, gente, por experiência própria. Não sei se vocês sabem aqui, né? Mas eu já pesei muitos quilos a mais do que eu peso hoje, mais de 30 quilos. Então, quando eu fui estudar sobre compulsão alimentar, eu descobri que eu não acho que talvez não fosse exatamente o meu caso, mas assim, eu comia demais. Eu comia para aliviar e a gente sempre inventa uma história bonita, né, como se a gente pegasse um presente feio e colocasse num pacote bem bonito, né? Nós, seres humanos, a gente tem a capacidade de fazer isso. A gente pega uma coisa que é feia, coloca no pacote bem bonito. Então a gente pega assim, eu tenho esse problema de alimentação. Não, mas olha, eu não bebo, não faço nada de errado, eu vou pra igreja, não sei o quê. Então, assim, crente come muito, eu só como, o que tem de mais, né? Só faço isso, a gente fala, né? Mas não, tomar uma cervejinha de final de semana só, não tá me fazendo mal, não tô fazendo mal pra ninguém, né? Minha vida já é tão difícil, já trabalho tanto, eu mereço. Aí a gente coloca aquilo que é feio em um pacote bonito, a gente conta uma história bonita pra gente, pros outros, pra gente, né? A gente conta uma história bonita. Mas é porque eu faço minhas comprinhas, mas eu trabalho com meu dinheiro, eu trabalho tanto, né? Eu não tô fazendo mal pra ninguém, essas comprinhas que eu faço. Roupas que tem 6 meses na minha gaveta com etiqueta, que eu não me perguntei se eu precisava, se eu podia, pra quê que eu tô comprando. Eu não fiz as perguntas, eu simplesmente saí comprando. Então, assim, foi a Black Friday, né? Vale, às vezes a gente compra coisas que nem vai usar, que não... Achei até engraçado que eu tava conversando com a minha sogra, ela falou assim, eu vi uma natação e tal, mas tava cara demais pra eu pagar e não ir. E é tipo isso, a gente compra coisas que a gente não precisa, que não vai usar, que não... Por quê? Porque aquele me dá aquela sensação de prazer. Abrir aquele pacote quando chega, eu falo, nossa, é um presente, eu abria, uau! E acabou, né? E qual é o problema disso? Porque a dopamina é um sistema de recompensa, é uma coisa do céu, é uma coisa boa, é uma coisa do nosso corpo, é uma coisa fisiológica, é para ser usada adequadamente. Então, por isso que eu falo que isso aqui é uma aula, gente. Anota o que você sentir assim que você precisa saber, porque é muito importante. Então a dopamina ela foi feita como uma recompensa. E qual que é o nosso problema? A gente tá se recompensando antes de realizar, antes de fazer. Então, muitas vezes a gente pode usar esses sistemas de recompensa, até as coisas criadas, né? Para nos viciar como uma motivação. Não seria exatamente o mais politicamente correto, mas a gente pode usar como uma motivação, né? Às vezes você fala assim, eu vou fazer dieta a semana inteira e no sábado eu vou comer um doce. Você está ensinando, né, para a sua cabeça, a neurociência, você está falando, olha, a gente vai fazer isso, a gente vai ter uma recompensa. Mas, como diz nesse estudo, 70% das pessoas não fazem isso. Então, assim, a gente não espera juntar o dinheiro para comprar uma coisa. A gente compra e vai pagando, não é?
Quem faz isso? Levantar a mão. Eu. Eu tô aprendendo a levar pra minha área financeira também, né? Então, assim, a gente vai fazendo as coisas sem poder, né? A gente quer ter para ser, a gente não quer ser para ter. Então, a gente vai fazendo as coisas. Aí você fala, aí a gente vê, quando a gente trata com o filho, a gente acha um absurdo. A gente fala assim, gente, que mãe doida, olha lá, tá quase na hora do almoço, a mulher dando um monte de doce pro menino, na sobremesa. Assim, essa criança não vai comer, ela vai estar com a barriga cheia, ela não vai querer comer. Você faz isso com você. Você se dá a recompensa sem você ter passado o processo. Eu fiz isso comigo, porque como eu falei, eu pesei 30 quilos a mais. Aí eu fiz a bariátrica, falei, não, agora acabou esse meu problema. Mas não acabou, porque tava aqui. Aí eu recorri pra onde? Pra bebida alcoólica. A minha recompensa agora vai ser minha bebida. Vou me sentir feliz, vou me sentir alegre, vou me sentir... E aí eu tava me anestesiando mais uma vez, com dopamina. E às vezes são coisas até boas. Eu vi o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, falando que existem pessoas hoje viciadas em ficar assistindo podcast gospel, ficar conteúdo, seguindo pastores, seguindo... Não, mas eu não tô fazendo nada de errado, porque eu tô aprendendo. Eu tô vendo vídeos, só tô assistindo vídeos que falam de versículos bíblicos, que falam de psicologia, que falam de autoconhecimento. Então, assim, a gente, como eu falei, a gente pega uma coisa que não tá se fazendo bem pra gente, uma coisa que tá meio feia, e a gente coloca num pacote bonito. A gente inventa uma história bonita. Ah, o que eu tô vendo tá fazendo bem pra mim, né? Não tá me fazendo mal. Gente, manda essa live pra alguém, curte, porque muita gente precisa. E eu tava pensando, se esse estudo foi feito nos anos 60, imagina se esse estudo fosse feito hoje, com a geração que nós vivemos, que de 2010 pra cá mudou muito por causa das redes sociais, né? E aí a gente vê essa questão da dopamina e tal. Eu tava até comentando que eu postei meu pedido de casamento, aí eu brinquei com as minhas amigas, falei, não, gente, as coisas bonitas a gente posta, falei brincando, né? Por quê? Porque a gente vê, e ainda tem isso, a gente vê, e aí vem esse senso de comparação, a gente tá numa geração fast food, a gente quer tudo pra ontem, a gente não consegue vislumbrar, sabe? Eu li o livro do C.S. Lewis, que ele fala que existem 3 tipos de pessoas. E ele fala assim, que o primeiro tipo de pessoas são as pessoas desiludidas. Então são aquelas pessoas que falam assim, olha, a minha vida é assim mesmo, eu vou viver assim mesmo, não tem prazer na minha vida, não tem alegria, não tem nada de bom, vai ser assim mesmo e pronto, eu vou ficar nessa, vou vivendo do jeito que dá. Infelizmente, a maior parte dos brasileiros vivem assim, conformados com uma realidade que não faz bem, que não é legal, que tal. E eu vivo assim, conformado com isso. Essa é a minha vida. Então eu vou pegar meu dinheirinho, gastar de final de semana com comprar um tênis, tomar uma, né, pra relaxar e poder começar a semana de novo. A maioria dos brasileiros vive assim. A segunda parte são as pessoas que são iludidas, ou seja, elas estão sempre buscando, sempre. E isso é bom até certo ponto, né? Qual que é o problema disso? Porque a gente tá sempre buscando prazeres, né? Então, assim, eu acho que eu vou ser feliz quando eu for morar na cidade X. Quando eu chego lá, eu percebo que era uma ilusão. E aí eu falo, nossa, eu não tô me sentindo tão bem quanto eu achei. Acho que não era isso. Aí eu acho que eu vou ser feliz comprando. Aí eu compro um carro, compro uma bolsa, compro um relógio, compro um tênis. Aí eu falo, não era isso. Ah, não, eu vou ser feliz quando eu fizer mais um curso. Né? A gente vê que as pessoas hoje estão viciadas em cursos, em aprender, em mentorias, eu preciso fazer aquela mentoria, eu preciso daquele curso, eu preciso... Aí você vai fazendo, você vai fazendo. Não, ainda não tô satisfeita, ainda não tô pronta, não era isso. E existe, o C.S. Lewis fala no livro que existem os cristãos. E o que ele coloca, né? Que os cristãos, eles têm esse entendimento de que eu sou um estrangeiro. O que significa com isso? Que a comida daqui nunca vai ser como a comida da onde eu vim. Eu nunca vou gostar da comida daqui como a comida da minha cidade, né? Da minha nacionalidade. Nunca vai ser assim. Eu nunca vou me sentir com as pessoas aqui como eu me sentia com as pessoas de onde eu vim.
Então, os cristãos, eles têm essa ideia de que eu vim do céu, eu vou pro céu, é para lá que lá é o meu lugar. Então, nada aqui vai me completar. Eu preciso tentar trazer o máximo do céu para mim, né, para tentar viver um pouco disso aqui. Mas o meu lugar é lá. Enquanto eu não chegar lá, nada vai me completar 100%. E na psicanálise a gente fala sobre isso também, né? Falam que os psicanalistas são pessoas muito... eu vou virar tipo um hippie, né? São pessoas conformadas, pessoas... Mas não é isso. É porque na psicanálise a gente entende isso, que existe sempre uma falta, que nós nunca vamos nos sentir completos. Então como que eu posso ser feliz com o que eu tenho, me esforçar para ter mais, mas sabendo que essa minha busca é eterna, é constante e nunca vai ser satisfeita. Pelo menos não nessa terra, né? Nunca vai ser satisfeita essa busca. Então, enquanto eu não voltar para as minhas origens, eu nunca vou ser 100% satisfeito nesse lugar. Entendeu? E é isso que a gente tem que entender. Mas nós temos essa dificuldade, né? E existem coisas que nos liberam dopamina, que a gente usa, que são mais visíveis. Então, se você vê uma pessoa gordinha na rua, você sabe que aquela pessoa tá comendo demais. A pessoa se constrange, né? Ai, gente, nossa, tô me sentindo mal, eu preciso, talvez pelo olhar dos outros, pelo julgamento. Se uma pessoa tá num nível de alcoolismo já elevado, os outros veem. Sua família fala, nossa, a Marina tá bebendo demais, ela dormiu, capotou, fez isso, fez aquilo. As pessoas veem. Agora, ninguém tá vendo se a fatura do seu cartão de crédito tá estourada. Se você tá fazendo tantas compras que tá acabando com o seu casamento, se você tá se endividando. Ninguém tá vendo quando você tá no seu quarto assistindo vídeos adultos todos os dias liberando essa dopamina. Isso ninguém tá vendo. Não é? Ninguém tá vendo. Esse estudo, gente, foi até feito na época que começou o tabaco, porque as pessoas ainda não entendiam como aquilo funcionava, como as pessoas estavam bem viciadas já, né? Não estavam entendendo como aquilo funcionava. E a gente, quando é pequenininho, a gente tem ali a chupeta, a gente tem aquele paninho, né? A criança pega aquele paninho. A Fernanda, minha filha, tinha uma almofadinha que ela colocava entre os dedos, que a gente chama na psicanálise de objeto de apego. As crianças têm isso. E a gente cresce e nós não amadurecemos em alguns aspectos. Então eu fico lá fumando, eu fico com o cigarro na minha boca. Eu lembro que a gente, eu não sei de onde surgiu isso, mas minha avó falava que era a chupeta do capeta. E minha avó fumava, ela desde muito nova, até quando ela morreu, ela ainda fumava. Ela morreu até com uma cirurgia para retirada de tumores, né? Ela estava com câncer no pulmão. E eu falo, ai gente, mas eu tenho uns adultos hoje em dia chupando chupeta. Eu não chupo chupeta, mas fico com a latinha de coca o dia inteiro na boca. Eu fico o final de semana inteiro com uma latinha de bebida. Eu fico com o pod. Eu fico olhando a Shopee, a Shein, fico colocando coisas no meu carrinho o tempo inteiro. Você entende que são coisas que a gente se apega pra ter aquela sensação de falso prazer? Né? A criança, ela queria estar no peito da mãe, então ela colocava aquelas chupetinhas, que alívio. Não é? Um alívio que a gente tem imediato. Mas não é o que a gente pode viver de melhor. Então hoje, nessa live, meu convite pra você é: vamos olhar para aonde está o nosso coração, onde está o nosso desejo, o que tem me satisfeito. E a partir do momento que eu quero ter uma nova vida, que eu quero viver novas coisas, a gente precisa fazer essa escolha. Olha, eu vou abrir mão de comer uma batata frita, porque eu quero ter uma saúde melhor, quero viver até os 80 anos. Não é uma coisa tangível, né? É muito mais fácil eu comer uma batata frita que tá aqui na minha frente, eu tô salivando na minha boca, né? Então, eu não vou tomar essa bebida alcoólica porque eu vou fazer coisas, eu vou me arrepender, e eu tô bebendo demais, eu tô deixando as coisas, meu relacionamento ser destruído e tal. Não vou me relacionar com essa pessoa, porque ela me faz bem agora, eu me sinto bem, me sinto abraçada, não me sinto sozinha, mas não é uma pessoa que vai levar a vida pra frente comigo, que no futuro vai estar comigo, que vai me fazer bem a longo prazo. Então,
é melhor eu repensar essa relação, né? É melhor eu não fazer essa compra agora porque eu preciso comprar minha casa, eu preciso quitar minha casa, eu preciso dessas coisas agora. Entende? Nós precisamos de maturidade emocional para as coisas. Nós precisamos entender que eu preciso abrir mão de consumir para construir coisas. Ok? E nós precisamos... Gente, só fazendo um link, né? Com as histórias que a gente vê na Bíblia e tudo. O povo teve que ficar 40 anos no deserto para achar o lugar e tal. Eles precisaram passar, talvez vislumbrar, acho que imaginar, nossa, como será aquele lugar e tal. Eles não sabiam como seria exatamente, né? Eles tinham algumas promessas. Quando o templo foi reconstruído, o templo na Babilônia, também foram 70 anos aguardando para poder fazer aquela reconstrução. Então, nós vemos tantas coisas que a gente teve que ter uma espera. E a gente não tá sabendo mais esperar. Principalmente também por causa da comparação. Eu vejo que o outro tem, que o outro já conquistou. Eu acordo às 7 da manhã e vejo que aquela pessoa já malhou, já leu a Bíblia, já levou os filhos pra escola. Já eu me sinto sempre atrasada. Eu me sinto sempre precisando fazer. E às vezes a gente não precisa, eu vou falar sobre isso amanhã, tá? Fica aqui. Curte essa live, envia pra alguém. Fica aqui. Se você perdeu as anteriores, assiste no YouTube. No YouTube fica, eu acho que tem aqui, né, salva, mas no YouTube eu acho mais o jeito de mexer e tal, acho melhor. Mas você pode assistir aqui também. Então, assim, amanhã eu vou falar sobre isso. Que a gente tem se sentido cansado porque a gente se esforça. E muitas vezes a gente não tá precisando de suor, a gente tá precisando sacrificar algumas coisas. E hoje o sacrifício que a gente precisa pensar é isso, o sacrifício do prazer imediato. O sacrifício de viver essas coisas do agora, essas coisas momentâneas. Que nós possamos ter o contentamento do dia de hoje, fazer o nosso melhor hoje, mas não esperando ser 100% satisfeito. E usar a dopamina, esse sistema tão maravilhoso de recompensa, ao nosso favor. A gente tem que ser recompensado, mas quando a gente cumprir algumas coisas que nós precisamos e não nos recompensarmos antes, porque não tem prazer nenhum em fazer coisas quando eu já fui recompensada. Não tem prazer nenhum em receber R$10 para ler um livro se eu já recebi 100 antes de ler. Você entende? Não faz sentido. Então, isso é o que eu queria falar com vocês hoje. Deixa um comentário, fala o que você achou, se você ficou até o final. E uma ótima semana para todos nós.